Quando vi o celular do meu genro vibrando naquela tarde de domingo, nunca imaginei que aquela tela iluminada guardaria o segredo capaz de transformar minha dor em algo muito pior. O número que aparecia ali era inconfundível, mesmo depois de 3 anos. Era o telefone da minha esposa, Helena, a mulher que eu enterrei, que eu chorei, que eu jurei amar para sempre. E ali estava seu número ligando para Daniel, o marido da minha filha Juliana, enquanto uma mensagem anterior dizia: "Amanhã no mesmo lugar. Preciso te ver." Foi como se o chão desaparecesse sob meus pés e o ar nos meus pulmões se solidificasse. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Aquele domingo de março começou como todos os outros, desde que me mudei para o apartamento menor no Leblon. A solidão tinha se tornado minha companheira constante nos últimos 3 anos, desde que Helena faleceu de um aneurisma cerebral. Ela tinha apenas 62 anos quando partiu, deixando um vazio que eu ainda não sabia como preencher. Minha rotina se resumia a visitas à academia pela manhã, almoços solitários em frente à televisão e jantares ocasionais na casa de Juliana, minha única filha. Naquele dia específico, Juliana tinha me convidado para um churrasco na cobertura deles em Ipanema. Daniel, meu genro, era publicitário e costumava fazer esses encontros informais com amigos e família. Eu tinha chegado cedo, como sempre, ajudando a preparar a churrasqueira enquanto Juliana organizava as saladas na cozinha. Daniel estava no quarto trocando de roupa quando seu celular começou a tocar na mesa da varanda. Não era da minha natureza bisbilhotar a vida alheia. Passei 67 anos sendo um homem discreto, respeitando a privacidade dos outros. Mas quando vi a tela do aparelho acender, meu corpo inteiro congelou. Ali estava o número que eu conhecia de memória, o número que ainda estava salvo no meu próprio celular, mesmo depois de 3 anos. O número de Helena, minha falecida esposa. Minha primeira reação foi pensar que estava enganado, que meus olhos de 67 anos, mesmo com os óculos novos, tinham me traído. Mas não. O número estava ali, claro como o dia. 15, 9, 9, 8, 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7. Cada dígito gravado na minha memória como uma oração. O celular tocou 4 vezes antes de silenciar. Meu coração batia tão forte que pensei que todos na cobertura pudessem ouvi-lo. Olhei ao redor. Juliana ainda estava na cozinha, cantarolando alguma música enquanto preparava a farofa. Daniel continuava no quarto. Os outros convidados ainda não tinham chegado. Eu estava sozinho naquela varanda, com aquele aparelho que parecia pulsar com segredos. Minha mão tremeu quando a estendi em direção ao telefone. Não deveria fazer isso. Sabia que não deveria, mas algo mais forte que a razão me impulsionava. Peguei o celular e deslizei o dedo pela tela. Não tinha senha. Daniel sempre foi daqueles que confiavam demais nas pessoas, que acreditavam que não tinha nada a esconder. A ironia disso me atingiu como um soco no estômago. A tela inicial mostrava algumas notificações. Abri a lista de chamadas recentes. Ali estava. Não uma, mas dezenas de ligações. O número de Helena aparecia repetidas vezes. Algumas de 2 dias atrás. Outras de 1 semana. Algumas de madrugada. Minha respiração ficou irregular. Senti a necessidade de me sentar, mas minhas pernas pareciam presas ao chão. Como era possível? Helena estava morta. Eu a vi no hospital, conectada àqueles aparelhos que apitavam monotonamente. Eu segurei sua mão quando os médicos declararam que não havia mais nada a fazer. Eu escolhi o caixão, as flores, a roupa que ela seria enterrada. Eu estava lá quando baixaram seu corpo na terra do cemitério São João Batista. Então quem estava usando o número dela? E por que estava ligando para o marido da minha filha? Com dedos trêmulos, abri o aplicativo de mensagens. Precisava saber mais. Precisava entender o que estava acontecendo. O que encontrei lá foi devastador. Havia uma conversa inteira, datada de meses atrás. Li as mensagens mais recentes primeiro, tentando dar sentido àquela loucura. Amanhã, no mesmo lugar.
Preciso te ver, dizia a mensagem que tinha visto na tela de bloqueio. A resposta de Daniel, enviada 10 minutos depois. Não sei se consigo escapar. Ricardo vai estar aqui o dia todo. Ricardo. Ele estava falando de mim. Meu próprio genro planejando algo às minhas costas, usando minha presença como um obstáculo. Subi na conversa procurando o início, tentando entender quando tudo aquilo começou. As mensagens datavam de quase 1 ano atrás. 1 ano. Enquanto eu chorava a morte da minha esposa, enquanto minha filha me consolava dizendo que o tempo curaria a dor, algo sinistro estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Ontem foi incrível, dizia uma mensagem de Daniel. Não aguento mais essa situação, respondia o número de Helena. Juliana está começando a desconfiar. Precisamos ter mais cuidado. Meu estômago revirou. Eles estavam falando da minha filha, da mulher que eu criei, que eu protegi, que eu amei incondicionalmente. E Daniel, o homem em quem eu confiei para cuidar dela, estava traindo-a com... Com quem? Quem estava por trás daquele número? Continuei lendo, cada palavra como uma facada. Sinto falta do seu toque, escrevia Daniel. Me encontra na terça? O velho não desconfia de nada. O velho. Ele estava falando de mim. Eu era o velho que não desconfiava de nada. A humilhação queimava tanto quanto a traição. Havia fotos também. Cliquei em uma delas, mesmo sabendo que não deveria, mesmo sabendo que o que eu veria mudaria tudo para sempre. A foto levou alguns segundos para carregar, segundos que pareceram horas. Quando finalmente apareceu na tela, senti como se o mundo tivesse parado de girar. Era uma selfie. Daniel estava na imagem, sorrindo daquele jeito que eu conhecia tão bem. O mesmo sorriso que ele mostrava nos jantares de família. Mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, igualmente sorridente, estava uma mulher. Uma mulher que se parecia impossível e assustadoramente com Helena. Não era exatamente igual, eu percebi ao olhar mais atentamente. Esta mulher era mais jovem, talvez 10 ou 15 anos mais nova que Helena quando morreu. O cabelo era do mesmo tom castanho escuro, cortado no mesmo comprimento que Helena usava. Os olhos tinham o mesmo formato amendoado, mas havia diferenças. O nariz era ligeiramente diferente. A linha da mandíbula, mais suave. As sobrancelhas mais arqueadas. No entanto, a semelhança era perturbadora, quase como se alguém tivesse pegado uma foto antiga de Helena e a rejuvenescido digitalmente. Ampliei a imagem, procurando detalhes. Eles estavam em algum tipo de quarto de hotel. Reconheci o estilo das almofadas e da cabeceira. Parecia ser um dos hotéis boutique de Santa Teresa, aquela região boêmia do Rio onde turistas e cariocas se misturavam em pousadas charmosas. A data da foto era de 2 meses atrás. 2 meses. Enquanto eu passava os domingos com eles, almoçando e fingindo que a vida continuava normal, Daniel mantinha este caso secreto. Mas por que usar o número de Helena? Quem era esta mulher? Como ela conseguiu o número da minha esposa falecida? As perguntas se acumulavam na minha mente como pedras, cada uma mais pesada que a anterior. Ouvi passos se aproximando. Daniel estava voltando. Em pânico, fechei o aplicativo de mensagens e coloquei o celular de volta na mesa, exatamente onde estava. Minha mão tremia tanto que quase derrubei um copo de cerveja ao lado. Daniel apareceu na varanda vestindo uma camisa polo azul marinho e bermuda bege, o uniforme típico dos domingos cariocas. Ele sorriu ao me ver. Aquele sorriso aberto e amigável que sempre me fez acreditar que ele era um bom homem, um bom marido para minha filha. Agora, aquele sorriso parecia uma máscara grotesca escondendo algo podre por trás. Como eu não tinha visto? Como fui tão cego? E aí, sogro? Já acendeu o carvão? Ele perguntou pegando o celular da mesa com naturalidade, sem a menor sombra de culpa ou nervosismo. Vai demorar quanto tempo para ficar no ponto? Consegui responder algo sobre 30 minutos, minha voz saindo mais rouca do que o normal. Ele não pareceu notar, ou fingiu não notar. Perfeito. Vou buscar a carne na geladeira. Os Ferreira devem chegar a qualquer momento. Observei-o se afastar, seu andar despreocupado,
A maneira como assobiava baixinho. Era a mesma pessoa que eu conhecia há 8 anos, desde que ele começou a namorar Juliana. O mesmo homem que pediu minha bênção antes de propor casamento, que chorou no dia do nascimento de Miguel, meu neto de 5 anos. O mesmo homem que me abraçou forte no funeral de Helena, sussurrando que eu podia contar com ele para qualquer coisa. Tudo mentira. Tudo farsa. Juliana saiu da cozinha carregando uma travessa de vinagrete. Ela tinha 35 anos, mas naquele momento pareceu tão jovem quanto quando era criança. Seus olhos castanhos brilhavam com a alegria simples de receber amigos em casa. Ela usava um vestido leve de alças, apropriado para o calor de março no Rio. Seu cabelo estava preso num rabo de cavalo frouxo. Ela era bonita, minha filha. Inteligente, bem-sucedida como arquiteta, mãe dedicada. E estava sendo traída pelo próprio marido. "Pai, você está bem?" Ela perguntou, colocando a travessa na mesa. "Está pálido. Quer que eu pegue um copo de água?" Forcei um sorriso, um reflexo de décadas fingindo que estava tudo bem mesmo quando não estava. "Estou ótimo, filha. Só o calor." Ela não pareceu convencida, mas não insistiu. Os convidados começaram a chegar. Primeiro vieram os Ferreira, Marcelo e Patrícia, colegas de trabalho de Daniel. Depois apareceram Rodrigo e Cláudia, amigos da faculdade de Juliana. O pequeno Miguel corria entre os adultos, brincando com seu carrinho de controle remoto. Era uma cena doméstica perfeita. O tipo de reunião que acontecia aos milhares naquele domingo ensolarado pelo Rio de Janeiro inteiro. Mas para mim, tudo parecia irreal. Como se eu estivesse assistindo a vida através de um vidro embaçado. Tentei me comportar normalmente. Virei as carnes na grelha. Aceitei uma cerveja que não queria. Conversei sobre futebol com Marcelo. Mas minha mente estava em outro lugar. Meus olhos seguiam Daniel involuntariamente, observando cada gesto seu, cada palavra, procurando sinais daquilo que eu agora sabia. Ele era bom em fingir. Muito bom. Ria das piadas de Rodrigo, elogiava a salada de Juliana, fazia aviõezinhos com um pedaço de pão para entreter Miguel. O pai e marido perfeito. "Ricardo, conta aquela história da viagem que você e Dona Helena fizeram para Fernando de Noronha", pediu Patrícia sorrindo. Daniel disse que foi hilária. A menção ao nome de Helena me atingiu como um tapa. Todos à mesa ficaram momentaneamente constrangidos. Aquele silêncio incômodo que sempre vinha quando alguém mencionava pessoas mortas. Juliana tocou meu braço suavemente, um gesto de apoio. Daniel desviou o olhar, fingindo estar ocupado, verificando o ponto da picanha. "Tudo bem", eu disse, surpreendendo a todos, inclusive a mim mesmo. Foi há muitos anos. Helena adorava aquele lugar. E contei a história. Sobre como Helena tinha insistido em fazer mergulho com cilindro, apesar de ter medo de água profunda. Como ela tinha agarrado o instrutor com tanta força que o pobre homem ficou com marcas de unhas no braço. Todos riram nos momentos certos. Juliana tinha lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas felizes, do tipo que vem com boas memórias. Só eu sabia que havia algo podre por trás daquela fachada de normalidade. Só eu carregava o peso do segredo que tinha descoberto. O churrasco se estendeu até o início da noite. As pessoas foram embora gradualmente, satisfeitas com a comida e a companhia. Marcelo e Patrícia saíram primeiro, alegando compromisso na casa dos pais dela. Rodrigo e Cláudia os seguiram meia hora depois. Logo restamos apenas eu, Juliana, Daniel e Miguel, que já dormia no sofá com a boca aberta, exausto de tanto brincar. Era o momento em que eu normalmente me despedia e voltava para meu apartamento vazio no Leblon. Mas naquela noite, algo me fez hesitar. Eu tinha que descobrir mais. Tinha que entender quem era aquela mulher, por que ela usava o número de Helena, e até onde ia essa traição. "Acho que vou ficar mais um pouco", eu disse, surpreendendo Juliana. "Se não for incômodo, podemos ver aquele jogo das 8? Juliana pareceu genuinamente feliz. "Claro, pai. Fico muito tempo sem te ver direito. Você sempre vai embora tão cedo." Daniel, no entanto, pareceu levemente contrariado, embora tentasse esconder.
Ótimo, sogro. Vou só levar Miguel para a cama e já volto. Ele disse, pegando o menino nos braços com cuidado para não acordá-lo. Enquanto ele desaparecia pelo corredor, Juliana começou a recolher os pratos e copos da varanda. Eu a ajudei, e no silêncio confortável entre pai e filha, quase contei tudo. Quase abri a boca e revelei o que tinha descoberto. Mas algo me deteve. Eu precisava de certeza absoluta antes de destruir o mundo da minha filha. Pai. Juliana começou hesitante, enquanto empilhava os pratos na pia. Você tem notado algo diferente no Daniel ultimamente? Meu coração acelerou. Diferente como? Perguntei tentando soar casual. Ela mordeu o lábio inferior. Um hábito de infância que ressurgia quando estava preocupada. Não sei. Ele está tão distante. Sempre com o celular na mão, saindo para atender ligações. Diz que é trabalho, mas... Ela parou como se arrependida de ter começado aquela conversa. Mas você não acredita. Completei por ela. Juliana suspirou, apoiando-se na pia. Não quero ser aquela esposa paranoica, sabe? Mamãe sempre dizia que confiança era a base de tudo. A menção a Helena, vindo de Juliana naquele contexto, foi como um golpe no estômago. Minha esposa realmente acreditava nisso. Confiança era sagrada para ela. E agora, de alguma forma terrível e inexplicável, o número dela estava sendo usado para facilitar uma traição. Era como se sua memória estivesse sendo profanada. A raiva começou a substituir o choque inicial. Uma raiva fria, calculada, diferente de qualquer coisa que eu já tinha sentido antes. O que seu coração diz? Perguntei a Juliana, escolhendo as palavras com cuidado. Ela ficou em silêncio por um longo momento, o rosto voltado para a janela que dava para as luzes de Ipanema. Meu coração diz que tem algo errado. Ela finalmente admitiu, a voz baixa. Mas minha cabeça diz que estou criando problemas onde não existem. Daniel sempre foi um bom marido, um bom pai. Por que duvidaria dele agora? Porque seu bom marido está traindo você. Eu queria gritar. Porque ele está usando o número da minha falecida esposa para se comunicar com uma amante. Porque ele te chama de desconfiada pelas costas. Porque ele está destruindo nossa família. Mas em vez disso, eu disse. Às vezes nossa intuição capta coisas que nossa razão ainda não processou. Se você sente que algo está errado, talvez valha a pena prestar atenção. Daniel voltou naquele momento, interrompendo nossa conversa. Ele percebeu a atmosfera tensa? Seu sorriso vacilou por uma fração de segundo antes de se recompor. Miguel está roncando feito um adulto. Ele brincou. Acho que herdou isso do avô. Era uma piada antiga entre nós, mas naquele momento soou falsa, forçada. Juliana deu uma risada sem graça e voltou a lavar os pratos. Daniel me ofereceu outra cerveja, que recusei. Vou de água mesmo, eu disse. Sentamos na sala para assistir ao jogo. Flamengo contra Palmeiras. Uma partida importante pelo Campeonato Brasileiro. Normalmente eu estaria totalmente absorto, gritando com os lances, reclamando do juiz. Mas naquela noite, o futebol era apenas ruído de fundo. Minha atenção estava em Daniel, que checava o celular compulsivamente cada 5 minutos. Em um desses momentos, ele recebeu uma mensagem que o fez franzir a testa levemente. Desculpa, é do trabalho, Daniel disse, levantando-se. Preciso resolver uma coisa rapidinho. Ele saiu para a varanda, o celular colado no ouvido. Através da porta de vidro, eu podia vê-lo gesticulando, claramente agitado com algo. Juliana tinha ido ao banheiro. Eu estava sozinho na sala, com o volume da TV alto o suficiente para cobrir qualquer outro som. Foi quando tomei uma decisão. Precisava descobrir mais. Precisava de provas concretas antes de confrontá-lo ou contar a Juliana. No dia seguinte, segunda-feira, acordei com um plano. Passei a manhã inteira pesquisando na internet. Aprendi sobre aplicativos de rastreamento, sobre como investigar traições, sobre detetives particulares no Rio de Janeiro. Tudo aquilo era novo para mim. Aos 67 anos, eu mal sabia usar o WhatsApp direito. Mas a necessidade aguça o engenho, como dizia minha mãe. Anotei números de telefone, endereços, valores de serviços. Por volta do meio-dia,
Liguei para um dos detetives cuja página tinha me parecido mais profissional. Uma mulher atendeu. Investigações Rodrigues. Bom dia. Sua voz era eficiente, sem ser fria. Bom dia, meu nome é Ricardo Lima. Eu gostaria de contratar seus serviços. Houve uma pausa breve. Claro, senhor Lima. Poderia me dar uma ideia geral do caso? Hesitei. Como explicar aquela situação sem parecer completamente louco? É sobre uma possível infidelidade conjugal, eu disse finalmente. Mas há complicações incomuns. Complicações são nossa especialidade. Ela respondeu com um toque de humor. Que tal marcarmos uma reunião? Prefere vir até nosso escritório em Botafogo ou podemos nos encontrar em algum lugar mais discreto? Discreto seria melhor, eu admiti. Entendo. Que tal o Café Severino em Copacabana? Amanhã às 3 da tarde? Concordei e desliguei, sentindo pela primeira vez em 24 horas que estava fazendo algo concreto, tomando controle da situação em vez de apenas reagir a ela. Passei o resto do dia em um estado de ansiedade permanente. Não conseguia me concentrar em nada. A TV estava ligada, mas eu não absorvia nada do que passava. Tentei ler, mas as palavras dançavam na página sem fazer sentido. Na terça-feira cheguei ao Café Severino 15 minutos adiantado. Era um estabelecimento antigo em Copacabana, daqueles que resistiram à modernização e mantinham um charme retrô. Mesas de mármore, garçons de colete preto, o cheiro de café forte no ar. Escolhi uma mesa no canto, de costas para a parede, onde podia ver a porta de entrada. Velho hábito de quando trabalhava com logística portuária e precisava sempre estar atento ao ambiente. A detetive chegou pontualmente às 3. Reconhecia pela descrição que ela tinha me dado no telefone. Mulher de uns 40 anos, cabelo curto escuro, óculos de armação vermelha. Ela usava calça jeans e uma blusa branca simples, nada que chamasse atenção. Aproximou-se da minha mesa com um sorriso profissional. Senhor Lima? Levantei-me para cumprimentá-la. Por favor, me chame de Ricardo. Márcia Rodrigues, ela disse, apertando minha mão com firmeza antes de se sentar. Obrigado por vir. Depois que pedimos café, ela tirou um pequeno caderno e uma caneta da bolsa. Então, Ricardo, me conte o que está acontecendo, sem pressa, no seu tempo. E eu contei. Contei sobre o celular de Daniel, sobre o número de Helena, sobre as mensagens e a foto da mulher que se parecia com minha falecida esposa. Márcia ouvia atentamente, fazendo anotações ocasionais, sem interromper. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento, processando tudo. É uma situação incomum mesmo, ela finalmente disse. Especialmente a parte do número da sua esposa. Tem certeza absoluta de que é o mesmo número? Absoluta. Conheço aquele número de cor. Ela assentiu pensativa. Existem algumas possibilidades. A mais simples é que, após o cancelamento da linha de Helena, o número foi reciclado pela operadora e atribuído a outra pessoa. É comum isso acontecer depois de 1 ou 2 anos de inatividade. Mas por que essa pessoa específica teria o número? Qual a chance disso? Márcia deu de ombros. Coincidências acontecem, mas concordo que é estranho, especialmente considerando a semelhança física que você descreveu. A outra possibilidade é que alguém tenha deliberadamente obtido aquele número específico. É possível, embora trabalhoso. O que você precisa de mim exatamente? Márcia perguntou, indo direto ao ponto. Pensei por um momento. Quero saber quem é essa mulher. Quero provas do caso, se é que existe um caso. E quero entender essa história do número de telefone. Como ela conseguiu? Por quê? Márcia fez mais algumas anotações. Posso trabalhar nisso. Vou precisar de algumas informações. Nome completo do seu genro, endereço, rotina habitual, placa do carro se você souber. Passei as informações que tinha. Daniel Moreira Santos, 36 anos, publicitário na Agência Criativa Brasil em Botafogo. Morava na cobertura em Ipanema com Juliana e Miguel. Dirigia um Civic prata. E a linha telefônica da sua esposa, Márcia continuou. Você tem algum documento que comprove que aquele número pertencia a ela? Conta antiga, alguma coisa?
Tenho as últimas contas dela guardadas em casa. Posso trazer. Perfeito. Com isso posso investigar junto à operadora, ver o histórico do número, quando foi cancelado, quando foi reativado e para quem foi atribuído. Ela pausou, olhando-me diretamente nos olhos. Ricardo, preciso te avisar. Este tipo de investigação pode revelar coisas que você preferiria não saber. Tem certeza que quer seguir em frente? Tenho, respondi sem hesitar. Minha filha merece saber a verdade. Eu mereço saber a verdade. Márcia explicou seus honorários. R$ 200 a hora mais despesas. Não era barato, mas eu tinha economias. Minha aposentadoria como engenheiro portuário era boa. E Helena tinha deixado o seguro de vida. Dinheiro não seria problema. Quanto tempo você acha que vai levar? Depende de quantas camadas esta situação tem. Se for apenas um caso comum de infidelidade, 1 semana, talvez 2. Se houver mais complicações, pode levar mais tempo. Assinamos um contrato simples. Ela me deu um cartão com seu número. Me liga ou manda mensagem a qualquer momento. Vou começar amanhã. Saí do café sentindo-me estranhamente aliviado. Não estava mais sozinho naquela investigação. Tinha alguém profissional do meu lado. Alguém que sabia o que fazer. Pela primeira vez desde domingo, consegui dormir mais de 2 horas seguidas. Márcia trabalhou rápido. Na sexta-feira daquela mesma semana, ela me ligou pedindo para nos encontrarmos novamente, mesmo lugar. Quando cheguei, ela já estava lá, com uma pasta marrom sobre a mesa. Seu rosto estava sério. Consegui algumas coisas. Ela disse assim que me sentei. Parte boa e parte ruim. O que você quer primeiro? A parte ruim, respondi. Melhor tirar logo o band-aid. Seu genro está definitivamente tendo um caso. Já o segui por 3 dias. Terça-feira ele saiu do trabalho alegando reunião externa, mas foi direto para um hotel em Santa Teresa. O mesmo que você reconheceu na foto. Ficou lá por 2 horas. A mulher chegou 20 minutos depois dele. Sozinha. Meu estômago apertou, mesmo já esperando por aquela confirmação. Você conseguiu identificá-la? Márcia acenou com a cabeça e abriu a pasta, retirando algumas fotos impressas. Sim, foi mais fácil do que imaginei. Seu genro não toma muitas precauções. Eles se encontram sempre no mesmo lugar, no mesmo horário. Ela deslizou as fotos pela mesa. Eram imagens de vigilância, tiradas de longe com teleobjetiva. Mostravam Daniel entrando no hotel. Depois, a mulher chegando. E finalmente alguns cliques dos dois juntos na varanda do hotel, abraçados, claramente íntimos. A semelhança com Helena me atingiu novamente como um tapa. Era perturbador. O nome dela é Mariana Costa Ferreira. Márcia continuou, consultando suas anotações. 37 anos, professora de yoga, mora em Laranjeiras. Solteira, sem filhos. E aqui vem a parte realmente interessante. Ela fez uma pausa dramática. Ela é a sobrinha de Helena. O mundo pareceu inclinar no seu eixo. O quê? Mariana é filha de Carlos Ferreira, irmão mais novo de Helena. Sua esposa tinha um irmão, certo? Tinha, eu disse, a voz saindo estrangulada. Mas eles eram distantes. Carlos mora em Curitiba. Não nos falávamos muito. Aparentemente, a filha dele se mudou para o Rio há 2 anos. Mais ou menos na época em que Helena faleceu. Consegui confirmar através de registros públicos e redes sociais. Peguei uma das fotos e estudei o rosto de Mariana mais atentamente. Agora que sabia que ela era sobrinha de Helena, a semelhança fazia sentido. Não era coincidência ou imaginação minha. Era genética. Elas tinham o mesmo sangue. Eu a conheci quando era criança. Eu disse lentamente. Memórias antigas ressurgindo. Carlos trouxe ela e a esposa para visitarem algumas vezes. Mas isso foi há mais de 20 anos. Ela devia ter uns 15, 16 anos na época. Não a reconheci nas fotos. As pessoas mudam muito dessa idade para a vida adulta. Márcia observou. Especialmente as mulheres. Você não teve mais contato com ela depois? Não, como disse, Carlos e Helena eram distantes. Depois que a mãe dele morreu, eles praticamente pararam de se falar. Uma briga por herança, acho. Helena nunca entrou em detalhes. Márcia tomou um gole de café, deixando-me processar aquela informação.
E quanto ao número de telefone? Ah, sim, a segunda parte interessante. Consegui confirmar com a operadora que o número realmente pertenceu a Helena Lima, registrado em nome dela de 2005 até 2021, quando foi cancelado por falta de pagamento 3 meses após o falecimento dela. Márcia consultou suas anotações novamente. O número ficou inativo por 6 meses, depois foi reciclado e atribuído a uma nova linha. E adivinhe para quem? Mariana. Eu disse, já sabendo a resposta. Exato. Ela solicitou especificamente aquele número em janeiro de 2022. É possível fazer isso quando você quer um número específico que está disponível. Custa um pouco mais, mas pode ser feito. A cabeça começou a doer com as implicações. Então ela pegou o número de propósito. Isso não pode ser coincidência. Definitivamente não é. Márcia concordou. A questão é, por quê? Que tipo de jogo ela está jogando? Ficamos em silêncio por um momento. O barulho do café ao nosso redor parecendo distante e abafado. Minha mente trabalhava furiosamente, tentando montar as peças daquele quebra-cabeça. Quando começou o caso entre ela e Daniel? Perguntei. Pelas mensagens que consegui rastrear cerca de 10 meses atrás. Maio do ano passado, mais ou menos. Isso foi quase 1 ano e meio depois da morte de Helena. Eles se conheceram como? Ainda estou investigando isso, Márcia admitiu. Mas tenho algumas teorias. Mariana frequenta os mesmos círculos sociais que seu genro. A academia onde ela dá aulas de yoga fica a 2 quadras da agência onde ele trabalha. Pode ter sido um encontro casual que evoluiu para algo mais. Ou pode ter sido planejado, eu disse, a suspeita crescendo. Ela pode ter se aproximado dele intencionalmente. É uma possibilidade. Márcia concordou. Mas qual seria o motivo? Vingança, dinheiro? Algo relacionado à sua esposa? Essas eram exatamente as perguntas que me atormentavam. Não faço ideia. Helena e Carlos tinham problemas, mas nada que justificasse isso. E Mariana era apenas uma criança quando eles brigaram. Por que ela faria algo assim agora? Às vezes as pessoas guardam rancores por anos, Márcia disse. Especialmente quando envolve família e dinheiro. Pensei na herança que Helena tinha recebido da mãe. Não era uma fortuna, mas era substancial. Uma casa em Petrópolis e algumas economias. Carlos tinha achado que a divisão foi injusta, que Helena tinha manipulado a mãe idosa. Não era verdade, mas ele acreditava nisso. Será que ele tinha passado esse ressentimento para a filha? Preciso falar com ela. Eu disse de repente. Com Mariana. Preciso descobrir o que ela quer. Márcia franziu o senho. Não recomendo isso, Ricardo. Ainda não. Se você a confrontar agora, pode alertá-los e eles vão se esconder melhor. Deixa eu continuar investigando. Vamos descobrir exatamente o que está acontecendo antes de fazer qualquer movimento. Ela tinha razão, é claro. Mas a impaciência roía por dentro. Quanto tempo mais você precisa? Mais 1 semana. Vou aprofundar a investigação sobre o passado de Mariana, sua situação financeira, suas conexões. Também vou descobrir exatamente como ela e Daniel se conheceram. Concordei relutantemente. Paguei a Márcia pelo trabalho até aquele momento e saí do café com a pasta de fotos debaixo do braço, sentindo-me mais pesado do que quando entrei. A traição era real. Minha filha estava sendo enganada pelo marido, com a própria sobrinha da minha falecida esposa. Era quase shakespeariano na sua perversidade. Quando cheguei em casa, despejei as fotos sobre a mesa da sala e fiquei olhando para elas por horas. Mariana tinha os mesmos olhos de Helena, o mesmo jeito de inclinar a cabeça. Mas havia algo diferente na expressão. Helena tinha sempre um olhar gentil, acolhedor. Mariana, nas fotos de vigilância, parecia calculista, fria. No sábado pela manhã, meu celular tocou. Era Juliana. Pai, você está livre hoje à tarde? Pensei em levar Miguel para o Jardim Botânico e queria saber se você quer ir junto. Meu primeiro instinto foi recusar. Como poderia agir normalmente ao redor dela, sabendo o que sabia? Mas então percebi que talvez fosse uma oportunidade de conversar com ela, de preparar o terreno para o que estava por vir. Claro, filha. Que horas?
2 horas, passo aí para te pegar. Passei a manhã nervoso, ensaiando mentalmente como abordar o assunto. Seria muito cedo? Deveria esperar até ter todas as provas? Mas e se Juliana já estivesse começando a desconfiar por conta própria? Eu a conhecia bem. Ela tinha a mesma intuição aguçada da mãe. Quando Juliana chegou, Daniel não estava com ela. Ele teve que trabalhar, ela explicou, o tom revelando mais irritação do que costumava. Sempre tem que trabalhar nos fins de semana ultimamente. O passeio no Jardim Botânico foi agradável apesar da tensão subjacente. Miguel corria à frente, fascinado pelas árvores gigantescas e pelos macacos que ocasionalmente apareciam nos galhos altos. Juliana e eu caminhávamos mais devagar, aproveitando a sombra fresca das alameias. Pai, posso te fazer uma pergunta? Ela disse depois de um longo silêncio. Claro, filha, qualquer coisa. Ela hesitou, mordendo o lábio. Você e mamãe, vocês alguma vez tiveram problemas no casamento? Problemas sérios? A pergunta me pegou desprevenido. Por que pergunta isso? Porque eu sempre achei que vocês eram o casal perfeito. 40 anos juntos, sempre se apoiando, sempre parceiros. Mas ultimamente tenho pensado, será que era mesmo tão perfeito ou vocês só eram bons em esconder os problemas? Escolhi minhas palavras com cuidado. Nenhum casamento é perfeito, Juliana. Sua mãe e eu tivemos nossos altos e baixos, mas nunca duvidei do amor dela e espero que ela nunca tenha duvidado do meu. Como você sabia que ela te amava de verdade? A dor na voz dela era palpável. Parei de andar e me virei para encará-la. O que está acontecendo, filha? Juliana desviou o olhar, fingindo interesse em uma palmeira imperial. Miguel estava a alguns metros à frente, ocupado observando um lagarto que tomava sol numa pedra. Acho que Daniel está tendo um caso, ela disse finalmente, a voz mal passando de um sussurro. As palavras ficaram suspensas no ar quente da tarde. Senti como se tivesse levado um soco no estômago, mesmo já sabendo da verdade. Ouvir minha filha dizer aquilo em voz alta tornava tudo mais real, mais doloroso. O que te faz pensar isso? Perguntei, mantendo a voz calma. Ela riu sem humor. Tantas coisas. Os telefonemas que ele atende saindo do quarto. As viagens de trabalho que aumentaram misteriosamente. O jeito como ele protege o celular, nunca deixa em qualquer lugar. E principalmente, ela pausou, limpando uma lágrima que começava a escorrer. A maneira como ele me olha agora. Ou melhor, como ele não me olha. Sabe quando alguém está presente fisicamente, mas completamente ausente mentalmente? Você já confrontou ele? Não diretamente. Fiz alguns comentários, fiz perguntas indiretas. Ele sempre tem uma explicação lógica para tudo. E então eu me sinto culpada por duvidar, por ser aquela esposa paranoica e controladora. Ela finalmente me olhou, os olhos vermelhos. Pai, estou ficando louca? Estou inventando coisas? Coloquei minhas mãos em seus ombros. Você não está inventando nada. Sua intuição está tentando te proteger. E você deveria ouvi-la. Então você também acha que ele está me traindo? A esperança em sua voz de que eu negasse era devastadora. Acho que você precisa descobrir a verdade, seja ela qual for, para o seu próprio bem, para o bem do Miguel. Juliana assentiu lentamente, enxugando as lágrimas. Tenho pensado em contratar um detetive, mas ao mesmo tempo tenho medo do que vou descobrir. Se for verdade, se ele realmente estiver com outra pessoa, então você vai lidar com isso, eu disse firmemente. Você é forte, Juliana. Mais forte do que imagina. Herdou isso da sua mãe. Ficamos mais um tempo no Jardim Botânico, mas a leveza do passeio tinha se perdido. Miguel eventualmente voltou, reclamando de fome, e decidimos ir embora. No caminho de volta, Juliana ficou quieta, perdida em pensamentos. Quando me deixou em casa, ela me abraçou forte. Obrigada por me ouvir, pai, por não me fazer sentir louca. Sempre, filha. Sempre estarei aqui para você. Observei seu carro se afastar. O peso da responsabilidade esmagador. Ela já desconfiava. Era apenas questão de tempo até que a verdade explodisse de qualquer maneira. Entrei em casa,
e imediatamente liguei para Márcia. Mudança de planos, eu disse quando ela atendeu. Preciso de todas as provas que você conseguir juntar, o mais rápido possível. Minha filha já está desconfiando. Não posso deixá-la continuar na escuridão. Entendo, Márcia respondeu profissionalmente. Vou acelerar, te ligo segunda-feira com uma atualização. O domingo foi torturante. Não conseguia parar de pensar em Juliana, no que ela devia estar passando, sozinha em casa com um homem que a traía, fingindo que estava tudo bem por causa do filho. Segunda-feira de manhã, às 9 horas, Márcia ligou. Consegui mais informações. Podemos nos encontrar? Meu apartamento, eu disse. Venha para cá, preciso de privacidade total para isso. Ela chegou 1 hora depois, carregando uma pasta ainda mais volumosa que a anterior. Sentamos à mesa da cozinha e ela começou a espalhar documentos e fotos. Prepare-se, ela avisou. Isso é mais complicado do que pensávamos inicialmente. Comece do começo. Pedi, servindo café para ambos. Márcia organizou os documentos em pilhas separadas. Primeiro, a conexão entre Daniel e Mariana. Consegui confirmar que não foi acidental. Mariana se matriculou na academia especificamente porque sabia que Daniel era cliente lá. Ela planejou o encontro. Como você sabe disso? Conversei com algumas pessoas na academia, me fazendo passar por jornalista fazendo uma matéria sobre instrutores de yoga. Uma das recepcionistas comentou que Mariana tinha perguntado especificamente sobre horários de aulas que coincidiam com certos clientes masculinos. Ela estava caçando Daniel desde o início. Eu disse, sentindo a raiva ferver. Márcia acenou afirmativamente. Sim, e fica pior. Investiguei o passado de Mariana e descobri algumas coisas interessantes. Ela não é exatamente quem parece ser. Ela abriu outra pasta, revelando documentos oficiais. Mariana tem um histórico de relacionamentos problemáticos. 2 ex-namorados registraram queixas por assédio contra ela. Nada que tenha ido a tribunal, mas está nos registros policiais. Ela é instável? Eu diria mais manipuladora que instável. Tem um padrão de se envolver com homens casados especificamente. Daniel não é o primeiro. Isso me chocou. Quantos outros? Pelo menos 3 que consegui confirmar nos últimos 5 anos. Todos homens casados, todos bem-sucedidos financeiramente. Os relacionamentos terminaram quando as esposas descobriram e os homens voltaram para suas famílias. Mariana sempre saiu dessas situações com algum tipo de compensação financeira. Ela é uma golpista, eu disse. A realização caindo como uma bomba. Basicamente sim. Uma golpista emocional e financeira. Ela encontra homens vulneráveis, geralmente passando por algum tipo de crise no casamento, se aproxima, cria uma conexão e então extrai o que pode antes que tudo desmorone. Márcia pegou outro documento. E tem mais. Lembra da briga entre Helena e Carlos sobre a herança? Lembro. Bem, depois que Helena morreu, Carlos tentou contestar o testamento. Alegou que Helena tinha influenciado indevidamente a mãe deles. O caso foi rejeitado por falta de evidências, mas ele gastou bastante dinheiro com advogados no processo. Dinheiro que aparentemente ele não tinha. E Mariana sabe disso. Concluí. Com certeza sabe. Na verdade, acho que ela está agindo pelo menos parcialmente em nome do pai. Esta pode ser tanto uma questão de vingança familiar, quanto de ganho pessoal. Então, deixa eu ver se entendi, eu disse, tentando organizar todas as informações. Mariana, guiada por ressentimento do pai e sua própria ganância, deliberadamente se aproximou de Daniel, o marido da filha de Helena. Ela pegou o número de telefone de Helena de propósito, provavelmente para adicionar um elemento psicológico à situação. E agora está tendo um caso com ele, provavelmente planejando extrair dinheiro de alguma forma. Isso resume bem, Márcia confirmou. A questão é, o que ela está planejando especificamente? É só um caso que vai sangrar Daniel financeiramente até acabar? Ou há algo maior? Você disse que ela tem padrão com homens casados. Refleti. Como esses casos terminaram? O que ela conseguiu deles? Márcia folheou suas anotações. Varia. Do primeiro, um professor universitário,
Ela conseguiu que ele alugasse um apartamento para ela por 1 ano. Do segundo, um empresário. Ela extraiu uns 50 mil reais em presentes antes da esposa descobrir. Do terceiro, um médico, conseguiu um carro e joias. Sempre há algum tipo de ganho material. Daniel tem dinheiro, eu disse. Ganha bem na agência, tem participação nos lucros. E Juliana também tem renda própria como arquiteta. Eles têm patrimônio considerável. Exatamente. E tem algo mais. Márcia pegou uma foto recente de vigilância. Mostrava Mariana conversando com um homem mais velho em um café. Este é Carlos, o pai dela. Tirei isso ontem. Eles se encontraram por quase 2 horas. Pareciam estar planejando algo. A presença do tio de Juliana naquela confusão toda tornava tudo ainda mais sinistro. Ele está envolvido diretamente? Parece que sim. Não consigo ouvir conversas, mas a linguagem corporal sugere que estão coordenando algo. E tem este detalhe. Ela mostrou fotos de Carlos entrando e saindo de um prédio no centro. Ele esteve várias vezes num escritório de advocacia especializado em direito de família e heranças. Eles estão planejando alguma ação legal, eu disse. O padrão ficando claro. Contra Juliana, contra mim, possivelmente contra ambos, Márcia especulou. Pensa bem, se Mariana conseguir que Daniel se divorcie de Juliana para ficar com ela, metade do patrimônio do casal iria para ele na divisão. Se ela e Daniel se casarem depois, ela teria acesso a esse dinheiro. E se conseguirem provar alguma irregularidade na herança de Helena, podem tentar reivindicar parte do que foi deixado para você e Juliana. A audácia do plano era impressionante e aterrorizante. Mas não há nenhuma irregularidade. Protestei. O testamento de Helena foi feito com advogado, testemunhas, tudo legal. A mãe dela estava em perfeito juízo quando o fez. Eu sei disso, e você sabe disso. Mas eles podem tentar arrastar a coisa na justiça, criar problemas, custos, estresse. Às vezes não é sobre ganhar, é sobre fazer a vida da outra pessoa tão difícil que ela aceita um acordo. Senti como se estivesse em um filme de suspense, mas era minha vida real, minha família sendo atacada por pessoas movidas por ganância e ressentimento. O que fazemos agora? Márcia fechou as pastas. Você precisa contar para Juliana. Tudo. Mostrar as provas, explicar quem Mariana realmente é e o que ela está tentando fazer. Juliana precisa estar preparada para se proteger legalmente. E quanto a Daniel? Ele é vítima ou cúmplice? Ainda não sei ao certo. Márcia admitiu. Ele pode genuinamente achar que está tendo um caso simples, sem saber dos planos maiores de Mariana. Ou pode estar totalmente ciente e ser parte ativa do golpe. Precisamos descobrir isso também. Como? Confrontando ele, eventualmente. Mas primeiro, Juliana precisa saber. Ela precisa tomar as medidas legais para proteger seu patrimônio e o de Miguel. Depois, podemos decidir a melhor forma de lidar com Daniel e Mariana. Liguei para Juliana logo depois que Márcia saiu. Filha, preciso falar com você, é urgente. Pela minha voz, ela deve ter percebido a seriedade. Está tudo bem, pai? Você está bem? Estou, mas precisamos conversar. Pode vir aqui? Sozinha sem Daniel. Houve uma pausa. Ele está no trabalho de qualquer jeito. Estou saindo agora. Ela chegou 40 minutos depois, o rosto marcado pela preocupação. O que aconteceu? Você está me assustando. Sentei-a na sala, as pastas de Márcia organizadas na mesa de centro. Antes de começar, preciso que você saiba que fiz o que fiz porque te amo e quero te proteger. E peço desculpas por ter guardado o segredo por alguns dias. Juliana franziu a testa. Segredo? Que segredo? Respirei fundo. Lembra do churrasco de domingo passado? Quando vi o celular do Daniel? Comecei do início. Contei sobre o número de Helena, sobre as mensagens que tinha visto, sobre contratar Márcia, sobre Mariana. Juliana ouvia em silêncio absoluto, o rosto ficando progressivamente mais pálido. Quando terminei de falar, mostrei as fotos. As imagens de Daniel e Mariana juntos no hotel. As fotos de vigilância.
Os documentos sobre o histórico de Mariana, a foto dela com Carlos, tudo. Juliana olhou cada foto cuidadosamente, metodicamente, como se estivesse estudando plantas arquitetônicas. Suas mãos não tremiam. Seu rosto permanecia inexpressivo. Era a calma antes da tempestade. Ela se parece com mamãe. Juliana finalmente disse, sua voz estranhamente distante. É assustador. É a sobrinha dela. Expliquei. Filha do Carlos. Eu nem sabia que tio Carlos tinha uma filha adulta. Mamãe nunca falava dele. Eles eram distantes por causa daquela briga de herança. Juliana assentiu lentamente, ainda processando. E você acha que isso tudo é um plano? Para quê? Dinheiro? Dinheiro e vingança, talvez. Carlos nunca superou aquela história. Parece que passou o rancor para a filha. Quanto tempo? Juliana perguntou de repente. Quanto tempo você sabe? Desde o domingo do churrasco. Uma semana. Ela balançou a cabeça. Uma semana inteira vindo para jantares, conversando comigo, sabendo que meu marido estava me traindo, e você não disse nada? A acusação doeu. Eu queria ter certeza. Não queria destruir seu casamento baseado apenas em mensagens que vi por acidente. Precisava de provas sólidas. E agora você tem. Ela disse amargamente, gesticulando para as fotos espalhadas. Seu marido me traindo com uma golpista que é parente da mamãe. Provas mais que suficientes. Levantou-se abruptamente e começou a andar pela sala. 10 anos, pai. 10 anos de casamento. Um filho juntos. E ele faz isso comigo. Juliana. E com a sobrinha da mamãe. Alguém da nossa família, ou pelo menos que deveria ser da nossa família. A voz dela subia. Usando o telefone da mamãe. É doentio. Deixei-a extravasar, sabendo que precisava daquilo. Ela andou de um lado para o outro por vários minutos, as mãos nos cabelos, murmurando para si mesma. Finalmente parou e me encarou. O que eu faço agora? Primeiro você protege seu patrimônio, respondi firmemente. Liga para seu advogado hoje, explica a situação, começa os trâmites do divórcio. Garante que ele não possa levar nada além do que legalmente tem direito. E Miguel? Miguel vai ficar bem. Crianças são resilientes. Ele tem você, tem a mim, tem amor ao redor. Vai ser difícil no começo, mas ele vai superar. Juliana voltou a se sentar, desta vez parecendo menor, mais frágil. Eu realmente amava ele, pai. Ou pelo menos amava quem eu pensava que ele era. Eu sei, filha. Segurei sua mão. Sua mãe e eu te criamos para ser forte. E você é. Vai superar isso. Passamos o resto da tarde planejando. Juliana ligou para seu advogado, Dr. Henrique, e marcou uma reunião urgente para a manhã seguinte. Ligou também para sua melhor amiga, Patrícia, e pediu que ficasse de sobreaviso caso precisasse de um lugar para ficar com Miguel. Não quero confrontar Daniel ainda. Ela decidiu. Não até ter todas as medidas legais em ordem. Posso fingir por mais alguns dias. Tem certeza? Tenho. Aprendi com o melhor. Ela disse com um sorriso triste. Você fingiu normalidade por uma semana. Posso fazer o mesmo. Mas eu via a dor nos olhos dela. A forma como suas mãos tremiam levemente quando pensava que eu não estava olhando. Quer dormir aqui hoje? Ofereci. Não. Preciso buscar Miguel na escola em 1 hora. E se eu não voltar para casa, Daniel vai suspeitar. Ela juntou cópias de todas as fotos e documentos que Márcia tinha fornecido. Vou guardar isso no escritório amanhã, longe de casa, longe dele. Quando ela estava saindo, me abraçou forte. Obrigada por cuidar de mim, pai. Sempre. Sempre, minha filha. Sempre. Depois que ela foi embora, liguei para Márcia e atualizei sobre a conversa. Ela reagiu bem, Márcia comentou. Melhor do que muitas pessoas nessa situação. Ela é forte. Como a mãe. Ricardo, tem uma coisa que preciso te avisar. Aumentei a vigilância sobre Mariana e Daniel. Eles têm um encontro marcado para amanhã à noite. Onde? No hotel de sempre, em Santa Teresa. 7 da noite. Juliana vai querer saber disso? Pensei por um momento. Sim, ela precisa de todas as informações possíveis. Vou ligar para ela. Quando liguei, Juliana atendeu com voz controlada. Miguel devia estar por perto.
Contei sobre o encontro do dia seguinte. Quer que eu documente? Márcia ofereceu quando voltei a falar com ela. Posso conseguir fotos mais explícitas, se necessário, para o processo de divórcio. Faça isso, concordei. Quanto mais provas, melhor. Na manhã seguinte, Juliana me ligou assim que saiu da reunião com o Dr. Henrique. Ele está preparando tudo, ela informou. Vamos entrar com pedido de divórcio litigioso, alegando infidelidade. Com as provas que temos, ele não tem como contestar. E já estou tomando medidas para proteger minha parte nos nossos bens comuns. Ele levantou alguma preocupação sobre a questão da herança de Helena? Levantou. Disse que se Carlos e Mariana tentarem contestar judicialmente, vai ser uma batalha longa e cara, mas que nossa posição é forte. O testamento da vovó está blindado. Ótimo. E quando você vai falar com Daniel? Dr. Henrique sugeriu fazer isso oficialmente com ele presente, depois que todos os papéis estiverem prontos. Deve ser até sexta-feira. 3 dias. Ela teria que aguentar 3 dias fingindo normalidade. Você consegue? Tenho que conseguir. Por Miguel, por mim. Naquela noite, Márcia me mandou mensagens com fotos em tempo real do encontro de Daniel e Mariana no hotel. As imagens eram inequívocas. Eles chegando separadamente, entrando no mesmo quarto, permanecendo lá por 2 horas, saindo com roupas diferentes das que entraram. Cada foto era uma facada no meu coração, sabendo o que aquilo estava fazendo com minha filha. Repassei tudo para Juliana, que respondeu com um simples "recebido, obrigada". Na quinta-feira, ela me ligou de manhã cedo. Dr. Henrique quer fazer a notificação amanhã às 6 da tarde, no escritório dele. Prefere fazer em ambiente neutro, com testemunhas. Você pode estar lá? Claro que posso, vou estar ao seu lado. Pai, tenho medo. Sua voz quebrou. Do que vai acontecer. De como Daniel vai reagir. Do impacto em Miguel. O medo é normal, filha. Mas você está fazendo a coisa certa. Está se protegendo. Protegendo seu filho, protegendo seu futuro. Espero que sim. Às vezes me pergunto se não seria mais fácil simplesmente ignorar. Fingir que não sei, continuar vivendo a mentira. Seria mais fácil no curto prazo, admiti. Mas no longo prazo destruiria você por dentro. Você merece verdade, respeito, amor real. E Miguel merece crescer vendo a mãe valorizar a si mesma. Sexta-feira chegou como uma tempestade inevitável. Acordei cedo, incapaz de dormir, pensando em Juliana, em como ela devia estar se sentindo. Às 8 da manhã ela me mandou uma mensagem. Daniel não suspeita de nada. Levei Miguel para a escola normalmente. Disse ao Daniel que tenho reunião com cliente às 6, então ele vai ter que buscar o Miguel. Ele nem questionou. Às 5h30, cheguei ao escritório do Dr. Henrique em Botafogo. Era um prédio antigo, mas bem conservado, próximo à praia. Juliana já estava lá, sentada na sala de espera, vestindo um terno azul marinho que a fazia parecer mais velha, mais severa. Uma armadura contra o que estava por vir. Você está pronta? Perguntei, sentando ao seu lado. Não, mas vou fazer mesmo assim. Ela segurava uma pasta com documentos contra o peito como um escudo. Dr. Henrique, um homem de uns 50 anos com cabelos grisalhos e óculos de grau, nos recebeu em sua sala. Juliana, Ricardo, sentem-se, por favor. Daniel deve chegar a qualquer momento. Pedi para minha secretária recebê-lo e trazê-lo diretamente para cá. Como você o convenceu a vir? Perguntei. Disse que era sobre uma questão legal relacionada à herança de Helena, que precisava da presença dele como marido de Juliana. Ele não suspeitou. Exatamente às 6h05, ouvimos vozes no corredor. A porta se abriu e Daniel entrou, parecendo levemente confuso, mas não alarmado. Quando viu Juliana e eu sentados ali, seu rosto mudou. O que está acontecendo? Ele perguntou. Dr. Henrique gesticulou para uma cadeira. Por favor, sente-se, Daniel. Temos assuntos importantes para discutir. Daniel se sentou lentamente, os olhos indo de Juliana para mim e de volta. Isso tem cara de intervenção. É algo assim. Dr. Henrique disse, sua voz profissional, mas não hostil. Daniel, estou aqui representando Juliana Lima Moreira Santos em uma questão conjugal. Ela tem algumas declarações a fazer.
Juliana endireitou-se na cadeira, sua voz saindo surpreendentemente firme. Daniel, eu sei sobre Mariana. O silêncio que se seguiu era tão denso que parecia sólido. O rosto de Daniel passou por uma série de expressões. Confusão, depois compreensão, depois medo. Juliana, eu não sei do que você está falando. Não minta para mim. Ela cortou, a voz ainda controlada, mas com uma afiação de aço. Não agora. Você já mentiu o suficiente. Dr. Henrique abriu uma pasta e começou a espalhar fotos sobre a mesa. As imagens de vigilância de Daniel e Mariana no hotel, nas ruas, abraçados, claramente íntimos. Daniel empalideceu ao ver cada foto. Juliana, deixa eu explicar. Não há explicação que justifique isso, ela disse. 10 anos de casamento, um filho. E você escolheu me trair com a sobrinha da minha mãe falecida. Sobrinha? Daniel pareceu genuinamente confuso por um momento. Mariana é sobrinha de Helena? Foi minha vez de falar. Você nem sabia quem ela realmente era, sabia? Ela se aproximou de você deliberadamente, Daniel. Isso tudo foi planejado desde o início. Planejado? Do que vocês estão falando? Ele olhou ao redor da sala, procurando compreensão, encontrando apenas faces duras. Dr. Henrique interveio. Daniel, seria do seu interesse ouvir o que temos a dizer antes de falar qualquer coisa. Tudo o que você disser aqui pode e será usado no processo de divórcio. Divórcio? A palavra saiu como um sussurro estrangulado. Daniel finalmente pareceu compreender a gravidade da situação. Juliana, por favor, podemos conversar sobre isso em casa sozinhos? Não. Ela respondeu categoricamente. Não há nada para conversar. Você traiu nossa família, traiu minha confiança. E no processo se envolveu com uma mulher que tem histórico de golpes financeiros contra homens casados. Golpes? Mariana não... Ela me ama. A ingenuidade de Daniel teria sido cômica se não fosse tão trágica. Passei a ele outra pasta, esta contendo o histórico de Mariana que Márcia havia compilado. Os outros homens casados, as queixas de assédio, o padrão de extração financeira. Daniel lia os documentos com crescente horror. Suas mãos tremiam segurando os papéis. Isso não pode estar certo. Mariana é professora de yoga. Ela é gentil, compreensiva. Ela é uma golpista. Eu disse sem rodeios. E você caiu direitinho na armadilha dela. Junto com o pai dela, Carlos, irmão de Helena, eles provavelmente estão planejando algum tipo de ação legal contra nossa família relacionada à herança. Carlos? Daniel deixou os papéis caírem sobre a mesa. Ela disse que o pai estava morto. Mais uma mentira, Juliana observou. Parece que ela é muito boa nisso. Daniel passou as mãos pelo rosto. A realidade finalmente penetrando. Meu Deus. O que eu fiz? Traiu sua esposa e colocou sua família em risco. Dr. Henrique resumiu com eficiência brutal. Agora precisamos lidar com as consequências. Juliana está entrando com pedido de divórcio litigioso, alegando infidelidade com provas substanciais. Você pode tornar isso mais fácil aceitando os termos, ou pode lutar e prolongar o sofrimento de todos, incluindo Miguel. O nome do filho pareceu quebrar algo dentro de Daniel. Miguel. Como vou explicar isso para o Miguel? Você vai ter que encontrar uma maneira, Juliana disse, e pela primeira vez sua voz tremeu levemente. Assim como eu vou ter que encontrar. Mas deixa eu ser clara. Miguel fica comigo. Você terá direito de visitação, mas a custódia principal é minha. Juliana, por favor. Daniel tentou se levantar, se aproximar dela, mas ela ergueu a mão. Não, não se aproxime de mim. Não agora, provavelmente nunca mais. Ela pegou outro documento da pasta de Dr. Henrique. Isso é o acordo preliminar de divórcio. Divisão de bens conforme a lei, custódia de Miguel, como mencionei, pensão alimentícia. Você tem 72 horas para revisar com seu próprio advogado e responder. Daniel pegou o documento com mãos trêmulas. E se eu não concordar? Então vamos para tribunal. Dr. Henrique respondeu. Onde todas essas evidências serão apresentadas publicamente. Seu nome, sua reputação, tudo será exposto. É isso que você quer? Quanto tempo? Daniel perguntou de repente olhando para Juliana. Quanto tempo você sabe?
1 semana. Ela respondeu. Meu pai descobriu no domingo do churrasco, quando viu seu celular. Passou a semana investigando, juntando provas, porque ele me ama e quis me proteger com informações sólidas, antes de destruir meu mundo. Daniel me olhou então, e vi algo que poderia ser arrependimento, ou talvez apenas autocomiseração. Ricardo, eu não sei o que dizer. Não há nada que você possa dizer, respondi friamente. Você traiu minha filha, colocou meu neto em uma situação terrível, e ainda por cima se envolveu com uma golpista que está usando a memória da minha falecida esposa como parte de algum esquema retorcido. Se dependesse de mim, você nunca mais pisaria perto da minha família. Mas não depende só do Senhor. Daniel disse, encontrando algum resquício de espinha dorsal. Miguel é meu filho também. Eu tenho direitos. Direitos que você quase jogou fora por uma mulher que estava te manipulando desde o início. Juliana disparou. Você tem sorte de eu não estar pedindo que seus direitos sejam completamente revogados. Eu amo o Miguel. Daniel insistiu, lágrimas começando a formar em seus olhos. Eu nunca quis machucá-lo. Mas machucou. Juliana se levantou, sinalizando que a reunião estava terminada. Você machucou a todos nós. E agora tem que viver com isso. Dr. Henrique também se levantou. Daniel, recomendo fortemente que você consulte um advogado o mais rápido possível. E sugiro que encerre imediatamente qualquer contato com Mariana Costa Ferreira. Qualquer comunicação futura entre vocês pode ser usada contra você no processo. Daniel assentiu miseravelmente, parecendo ter envelhecido 10 anos nos últimos 20 minutos. Quando ele saiu da sala, seus ombros estavam curvados, seus passos lentos. Observei-o ir embora sem nenhuma satisfação. Apenas um vazio triste por tudo que tinha sido perdido. Juliana desmoronou assim que a porta se fechou atrás de Daniel. As lágrimas que ela tinha segurado durante toda a reunião finalmente vieram. Soluços profundos que sacudiam seu corpo inteiro. Segurei-a enquanto ela chorava. Dr. Henrique discretamente saindo da sala para nos dar privacidade. Consegui. Ela soluçou contra meu ombro. Consegui não chorar na frente dele. Você foi incrível, filha. Tão forte. Não me sinto forte. Me sinto destruída. Ficamos ali por longos minutos, ela chorando, e eu apenas segurando-a, como fazia quando era criança e caía e ralava o joelho. Mas não havia band-aid para este tipo de ferida. Eventualmente as lágrimas diminuíram. Juliana se afastou, limpando o rosto com as costas da mão. Preciso buscar Miguel na casa do Marcelo e Patrícia. Pedi para eles buscarem na escola e ficarem com ele algumas horas. Quer que eu vá com você? Não. Preciso fazer isso sozinha. Preciso começar a me acostumar com isso, com ser sozinha de novo. Você não está sozinha. Corrigi firmemente. Tem a mim, tem seus amigos, tem uma família que te ama. Sozinha é a última coisa que você está. Ela conseguiu um pequeno sorriso. Obrigada, pai, por tudo. Por descobrir, por investigar, por estar aqui. Sempre vou estar aqui. Ela saiu. E eu fiquei mais um tempo no escritório de Dr. Henrique, discutindo os próximos passos. Juliana vai ficar bem, ele me assegurou. Já vi muitos casos como este. As primeiras semanas são as piores, mas ela é forte. Vai superar. E quanto a Mariana e Carlos? Eles vão causar problemas? Possivelmente, mas estamos preparados. Se eles tentarem algo relacionado à herança, vamos contra-atacar com tudo. Tenho colegas especializados em direito sucessório que vão blindar vocês. Saí do escritório quando a noite já tinha caído sobre Botafogo. As ruas estavam cheias de pessoas saindo do trabalho, vivendo suas vidas normais, alheias aos dramas que aconteciam ao redor. Pensei em Helena, em como ela se sentiria sobre tudo isso. Ficaria devastada, provavelmente, mas também ficaria orgulhosa de Juliana, da força que nossa filha mostrou. No sábado de manhã, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Ricardo Lima? Uma voz feminina, jovem, com um tom de raiva mal contida. Quem quer saber? Mariana.
Mariana Costa Ferreira. Acho que você sabe quem eu sou. Meu sangue gelou, mas mantive a voz calma. Sei exatamente quem você é. Daniel me contou tudo. Sobre as fotos, sobre você contratar um detetive, sobre o divórcio. Como você se atreve a destruir o relacionamento dele? A audácia da garota era impressionante. Eu destruir? Você que se envolveu com um homem casado, a propósito, marido da sua própria prima. Juliana não é minha prima. Aquela mulher não é nada para mim. Assim como Helena não era nada para minha família. Helena era sua tia. Helena era uma ladra que roubou o que era do meu pai. A voz de Mariana subiu. Ela manipulou minha avó. Roubou a herança que deveria ter sido dividida igualmente. E você e Juliana vivem do dinheiro que não é de vocês. Então é isso. Eu disse, a raiva começando a ferver. Não é sobre Daniel, não é sobre amor, é sobre dinheiro e vingança. É sobre justiça, ela gritou. Meu pai passou anos sofrendo porque aquela mulher egoísta pegou tudo para si. Agora é hora de acertar as contas. Usando seu corpo como arma, seduzindo o marido da sua prima? Isso é sua ideia de justiça? Ela riu, um som amargo. Funcionou. Não funcionou. Daniel estava tão carente, tão fácil de manipular. Alguns elogios, um pouco de atenção, e ele caiu na minha mão como uma fruta madura. Você é patética, eu disse. Uma golpista barata que destrói famílias por dinheiro. E você é um velho tolo que se acha herói. Mas isso não acabou, Ricardo. Nem de longe. Meu pai e eu vamos lutar pelo que é nosso. Vamos contestar aquele testamento. Vamos provar que Helena manipulou nossa avó. E quando terminarmos, você e Juliana não vão ter nada. Pode tentar, respondi, forçando-me a manter a calma. Mas está preparada para ter todo o seu histórico exposto publicamente? Os outros homens casados que você golpeou? As queixas de assédio? Tudo vai vir à tona em um processo. Houve uma pausa do outro lado. Você está blefando. Estou? Tenho uma detetive muito eficiente trabalhando para mim. Ela descobriu coisas sobre você que até Daniel não sabia. Inclusive suas visitas regulares ao escritório de advocacia com seu pai. Estamos preparados para cada movimento que vocês fizerem. Daniel vai me ajudar, ela disse, mas havia menos certeza na voz agora. Ele me ama. Vamos ficar juntos quando o divórcio sair. Daniel finalmente abriu os olhos. Informei com satisfação sombria. Ele viu quem você realmente é. Viu os documentos sobre seus golpes anteriores. Acha mesmo que ele ainda quer algo com você? Mais silêncio. Então, com veneno na voz. Você vai pagar por isso. Todos vocês vão pagar. E ela desligou. Imediatamente liguei para Márcia e relatei a conversa. Ela está desesperada. Márcia analisou. Isso a torna mais perigosa. Vou aumentar a vigilância. Você e Juliana precisam tomar cuidado. Que tipo de cuidado? Detetive de portas e janelas, sistemas de segurança se não tiverem, evitar lugares isolados. Mariana tem histórico de comportamento errático quando as coisas não saem como ela quer. Um dos ex-namorados teve o carro arranhado. Outro recebeu ameaças anônimas. Liguei para Juliana e contei sobre a ligação. Ela ligou para você? Juliana estava incrédula. Que descaramento! Ela está ficando desesperada. Márcia acha que ela pode tentar algo. Você precisa ser cuidadosa. Vou pedir para trocar as fechaduras da cobertura hoje mesmo. Daniel pegou roupas ontem e foi para um hotel. Pelo menos não preciso vê-lo por enquanto. Como Miguel está lidando com tudo. Ouvi Juliana suspirar profundamente. Confusa, disse que o pai teve que viajar a trabalho, mas ele percebe que tem algo errado. Crianças sempre percebem. Na segunda-feira, Márcia me ligou com notícias alarmantes. Carlos e Mariana se reuniram novamente ontem, no mesmo café. Consegui chegar perto o suficiente para ouvir parte da conversa. Eles estão mesmo planejando contestar o testamento de Helena. Com base em quê? Helena estava em perfeito juízo quando fez aquele testamento. Eles vão alegar influência indevida e capacidade mental diminuída.
Carlos está dizendo que Helena estava tomando remédios controlados na época que podem ter afetado seu julgamento. Isso é absurdo. Helena tomava antialérgico, nada que afetasse capacidade mental. Eu sei disso. Você sabe disso, mas eles vão tentar mesmo assim. E tem mais. Mariana mencionou o plano B se o processo judicial não funcionar. Plano B? Não consegui ouvir detalhes, mas o tom dela era ameaçador. Mencionou algo sobre fazer eles pagarem de outras formas. Isso não soava bem. Você acha que ela pode tentar algo contra Juliana ou Miguel? Não posso descartar. Por isso sugiro fortemente que Juliana considere medidas protetivas. Talvez até uma ordem de restrição. Repassei tudo para Dr. Henrique, que concordou em começar os trâmites para uma ordem de restrição contra Mariana. Vamos argumentar assédio e ameaças ao bem-estar emocional de sua filha e neto. Com o histórico dela, temos boas chances de conseguir. Enquanto isso, a vida continuava sua marcha inexorável. Juliana tentava manter alguma normalidade para Miguel, levando-o à escola, ajudando com lição de casa, mantendo a rotina. Mas as rachaduras apareciam. Miguel perguntava cada vez mais sobre o pai, quando ele voltaria. Por que estava demorando tanto? Vou ter que contar a verdade em breve, Juliana me disse numa noite quando Miguel já estava dormindo. Ela tinha vindo jantar no meu apartamento, precisando de companhia adulta. Não posso continuar mentindo para ele. Ele tem 5 anos, ponderei. Quanto de verdade ele precisa saber agora? O suficiente para entender que papai e mamãe não vão mais morar juntos, que não é culpa dele, que ambos ainda o amamos. Juliana mexia na comida sem realmente comer. Como você e mamãe contaram sobre a morte do vovô para mim, pensei naquele dia difícil, muitos anos atrás, quando meu pai faleceu, e tivemos que explicar para Juliana de 7 anos o que tinha acontecido, com honestidade apropriada para a idade. Não mentimos, mas também não demos detalhes desnecessários. Foi mais fácil lidar com morte do que com isso. Ela disse amargamente. Morte é natural, inevitável. Isso aqui é uma escolha que Daniel fez. Como explico para o Miguel que o pai escolheu machucar nossa família? Você explica que às vezes adultos cometem erros, que isso não muda o amor que ele tem pelo Miguel, que vocês dois sempre vão colocar o bem-estar dele em primeiro lugar, mesmo que não estejam mais juntos. Juliana finalmente empurrou o prato para o lado, comida intocada. Marquei uma sessão com a psicóloga infantil para quarta-feira. Ela vai me ajudar a encontrar as palavras certas. Na terça, Daniel pediu para ver Miguel. Foi a primeira vez que ele contatou Juliana desde a reunião no escritório do advogado. Posso levar ele para jantar? Só algumas horas. Ele pediu por mensagem. Juliana hesitou, mas concordou. Era importante que Miguel mantivesse contato com o pai, apesar de tudo. Fiquei no apartamento dela enquanto esperavam Daniel buscar o menino. Uma presença silenciosa de apoio. Quando a campainha tocou, senti Juliana tensionar ao meu lado. Daniel apareceu na porta parecendo 10 anos mais velho. Tinha olheiras profundas, barba por fazer, roupas amarrotadas. Miguel correu para ele com alegria infantil. Papai, você voltou da viagem. Daniel pegou o filho no colo, apertando-o forte, os olhos fechados. Quando os abriu, encontraram os meus por cima da cabeça de Miguel. Vi arrependimento ali, e tristeza, e algo que poderia ser início de compreensão do que ele tinha jogado fora. Oi, campeão, Daniel disse, sua voz embargada. Desculpa ter ficado tanto tempo fora. Mas agora vamos jantar juntos, só nós dois. Que tal pizza? Pizza! Miguel gritou animado. Daniel colocou o menino no chão e olhou para Juliana. Vou trazê-lo de volta às 9. 8:30, Juliana corrigiu. É dia de escola amanhã. 8:30, ele concordou. Houve um momento de silêncio constrangedor. Anos de intimidade tornados estranhos e formais por traição e mágoa. Daniel, Juliana começou. Então parou, reformulando. Cuida bem dele. Sempre, ele prometeu. E saíram, Miguel tagarelando excitado sobre seu dia na escola, alheio à tensão entre os adultos. Juliana fechou a porta e apoiou-se nela, exausta.
Isso foi mais difícil do que imaginei. Foi digno, ofereci. E importante. Miguel precisa do pai, não importa o que aconteceu entre vocês. Eu sei, só dói ver a pessoa que você amou, com quem construiu uma vida, e sentir nada. Nem amor, nem raiva naquele momento. Só um vazio enorme. Fizemos café e sentamos na varanda, olhando as luzes de Ipanema começarem a acender conforme a noite caía. Márcia ligou hoje. Comecei cuidadosamente. Mariana e Carlos oficialmente entraram com o processo contestando o testamento de Helena. Juliana não pareceu surpresa. Dr. Henrique me avisou que era provável. Quanto tempo vai levar? Pode levar meses, até anos. Mas nossa posição é forte. Temos toda a documentação provando que Helena estava em perfeito juízo. Não é sobre ganhar para eles, Juliana observou sabiamente. É sobre nos fazer sofrer. Sobre arrastar isso, criar problemas, gastar nosso dinheiro em advogados. Provavelmente. Bebemos café em silêncio por um momento. Sabe o que é engraçado? Juliana disse de repente. Toda essa coisa com Mariana usando o número de telefone da mamãe. Se ela não tivesse feito isso, você nunca teria visto as mensagens naquele domingo. Eu poderia ter continuado ignorante por meses, talvez anos. A arrogância dela foi o que a expôs. Ela tinha razão. Se Mariana tivesse usado um número qualquer, eu nunca teria olhado 2 vezes para o celular de Daniel. Foi a visão do número de Helena, tão familiar e impossível, que desencadeou tudo. Às vezes o universo funciona de formas estranhas, comentei. Ou mamãe está lá em cima garantindo que descobríssemos a verdade. Juliana disse com um pequeno sorriso. Ela sempre disse que segredos são como câncer. Crescem na escuridão e destroem de dentro para fora. Daniel trouxe Miguel de volta exatamente às 8h30. O menino estava sonolento e feliz, cheirando a pizza e sorvete. Foi divertido, mamãe. Papai me levou para aquela pizzaria com jogos. Que bom, amor. Agora vamos. Hora do banho e cama. Miguel beijou o pai e entrou correndo. Daniel ficou na porta, hesitante. Juliana, podemos conversar? Só alguns minutos? Olhei para minha filha, deixando a decisão com ela. Ela considerou. Então assentiu. 5 minutos. Na varanda. Quando saíram, fiquei na sala dando a eles alguma privacidade, mas perto o suficiente para intervir se necessário. Através da porta de vidro, podia ver Daniel gesticulando, claramente emocional. Juliana permanecia com os braços cruzados, seu rosto impassível. A conversa durou exatos 5 minutos. Quando Juliana voltou, seu rosto não revelava nada. Ele quis se desculpar. Ela disse simplesmente. Disse que foi um idiota, que Mariana o manipulou, que ainda me ama e quer tentar de novo. E você disse? Disse que era tarde demais, que algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser consertadas, que ele fez sua escolha e agora tem que viver com as consequências. Como ele reagiu? Chorou. Mas não mudei de ideia. Não vou ser aquela mulher que aceita de volta o marido infiel, porque ele está arrependido agora que foi pego. Mereço mais que isso. Miguel merece ver a mãe se valorizando. Segurei sua mão. Helena ficaria muito orgulhosa de você agora. Espero que sim. Sua voz quebrou levemente. Espero que onde quer que ela esteja, ela saiba que estou tentando ser forte como ela foi. Nas semanas seguintes, a situação escalou. Carlos e Mariana, através de seu advogado, começaram a fazer exigências cada vez mais absurdas. Queriam não apenas uma parte da herança de Helena, mas também compensação por sofrimento emocional causado pela exclusão familiar injusta. Dr. Henrique desmontava cada argumento com eficiência fria, mas o processo era desgastante. Cada novo documento que chegava, cada audiência marcada, era um lembrete da situação toda. Márcia continuou a vigilância, documentando cada movimento de Mariana e Carlos. Eles se encontram quase diariamente agora. Ela me informou em uma de nossas reuniões semanais. Carlos está praticamente morando no Rio. Deve ter largado o emprego em Curitiba. Eles têm dinheiro para sustentar isso. Advogados, hotel para Carlos, tudo isso custa caro. Boa pergunta. Estou investigando. Carlos pediu empréstimos recentemente.
usando sua casa como garantia. Eles estão apostando tudo nesse processo. Desesperados, concluí. Sim, e pessoas desesperadas fazem coisas estúpidas. Como se provando o ponto de Márcia, na semana seguinte, Juliana recebeu uma série de ligações anônimas durante a madrugada. Ninguém falava, apenas respiração pesada. Então desligavam. Depois começaram mensagens de texto de números desconhecidos. Você vai pagar pelo que sua mãe fez. Ladrões sempre recebem o que merecem. Seu filho está seguro na escola? Seria uma pena se algo acontecesse. Essa última mensagem foi longe demais. Juliana, branca de medo, me mostrou o celular. Pai, eles estão ameaçando o Miguel. Imediatamente acionamos a polícia. Um delegado chamado Carvalho nos recebeu na delegacia de Ipanema. Isso é assédio e ameaça. Ele confirmou depois de ver as mensagens. Podem não ter provas diretas de quem está enviando, mas com o contexto do processo judicial, temos base para investigar. Também conseguimos finalmente a ordem de restrição contra Mariana. Ela não podia se aproximar de Juliana ou Miguel a menos de 200 metros, sob pena de prisão. A ordem de restrição pareceu ser o ponto de ruptura para Mariana. Segundo Márcia, ela ficou furiosa quando foi notificada, gritando com o oficial que entregou os papéis que estava sendo perseguida, que éramos nós que deveríamos estar na cadeia. Ela está perdendo o controle, Márcia me alertou. Esse é o momento mais perigoso. Quando pessoas assim sentem que não têm mais nada a perder, podem fazer qualquer coisa. Redobramos a segurança. A escola de Miguel foi notificada de que apenas Juliana, eu ou pessoas previamente autorizadas por escrito podiam buscá-lo. Juliana instalou câmeras de segurança na cobertura. Eu fiz o mesmo no meu apartamento. Por 2 semanas, houve uma calma tensa. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum incidente. Quase começamos a relaxar. Então, numa quinta-feira à tarde, Juliana me ligou histérica. Pai, a escola ligou. Alguém tentou buscar o Miguel dizendo que era amiga da família. A secretária desconfiou e não deixou, mas era Mariana. Meu sangue gelou. Miguel está bem? Está. Estou indo buscá-lo agora. Mas, pai, ela violou a ordem de restrição. Isso é crime. Liguei imediatamente para delegado Carvalho. Vou enviar uma viatura para a escola agora e emitir um mandado de prisão para Mariana Costa Ferreira. Ela violou a ordem de restrição de forma flagrante. Fui direto para a escola, chegando ao mesmo tempo que Juliana. Miguel estava na sala da diretora, aparentemente alheio ao drama, brincando com alguns blocos de montar. O que exatamente aconteceu? Perguntei à diretora, uma senhora de uns 60 anos chamada Márcia Alice. Uma mulher chegou na recepção por volta das 2 da tarde. Ela explicou. Disse que era prima de Juliana e que vinha buscar Miguel porque Juliana teve uma emergência. Nossa recepcionista, graças a Deus, seguiu o protocolo. Pediu identificação e disse que precisava confirmar com a mãe antes de liberar a criança. A mulher ficou agitada, insistiu que era urgente e que não havia tempo. Isso deixou a recepcionista ainda mais desconfiada. E o Miguel viu ela? Não. Isso aconteceu tudo na recepção. Assim que percebemos que havia algo errado, chamamos a polícia. A mulher fugiu antes deles chegarem, mas nossas câmeras de segurança pegaram tudo. As imagens de segurança mostravam claramente Mariana. Ela tinha tentado se disfarçar com óculos escuros e um lenço na cabeça, mas sua face estava visível o suficiente para identificação inequívoca. A polícia levou as gravações, e eu fiquei com Juliana e Miguel. Minha filha estava pálida, tremendo levemente. Ela tentou pegar meu filho. Ela tentou pegar meu filho. Ela repetia como um mantra. Mas não conseguiu. Tentei tranquilizar. A escola fez tudo certo. Miguel está seguro. E se na próxima vez eles não seguirem o protocolo? E se ela tentar no parquinho ou na rua? Pai, ela está obcecada. Não vai parar. Vai ter que parar, disse delegado Carvalho, que chegou à escola minutos depois. Agora ela cometeu um crime sério. Tentativa de sequestro de menor. Violação de ordem de restrição. Vai ser presa. E foi. Mariana foi localizada e presa naquela mesma noite,
tentando embarcar num voo para Curitiba no aeroporto Santos Dumont. As imagens de sua prisão passaram no jornal local. Uma mulher bonita de cabelos escuros sendo levada algemada, gritando que era injustiça, que tinha direito de conhecer seu sobrinho. Carlos também foi levado para interrogatório. Sob pressão policial, ele finalmente revelou a extensão do plano deles. Sim, Mariana tinha se aproximado de Daniel intencionalmente. Sim, tinham planejado usar o relacionamento para criar problemas na família e fortalecer o processo de contestação do testamento. A ideia era que, se conseguissem provar que Juliana era uma mãe negligente, que não percebia a traição acontecendo na própria casa, poderiam argumentar por incapacidade dela de administrar a herança que veio de Helena. Era tudo calculado. Delegado Carvalho me explicou depois em sua sala na delegacia. Eles queriam criar uma narrativa de família disfuncional para usar no processo civil. Mariana chegou a gravar conversas com Daniel sem ele saber, esperando conseguir algo que pudesse usar contra vocês. E quanto à tentativa de pegar Miguel? Perguntei. Essa parte Carlos jura que não sabia. Diz que Mariana agiu sozinha, que tinha ficado obcecada em conhecer o sobrinho e provar algum ponto. Honestamente, acho que ela teve um colapso. O plano estava desmoronando. Daniel a rejeitou. O processo não estava indo como esperavam. Ela rompeu. Ela vai ficar presa? Por enquanto, sim. O juiz negou fiança dada a gravidade, tentativa de sequestro, violação de ordem judicial. Provavelmente vai responder em liberdade eventualmente, mas com tornozeleira eletrônica e restrições severas. E Carlos? Ele não cometeu crime direto, mas está cooperando agora, jogando Mariana debaixo do ônibus para salvar a própria pele. Disse que vai retirar o processo contra a herança, que foi tudo ideia da filha, e ele só foi arrastado. Típico. O covarde abandonando a filha quando as coisas ficaram sérias. Nos dias seguintes, a história vazou para a imprensa. Professora de yoga presa por tentativa de sequestro em Ipanema. Os detalhes sórdidos do caso foram expostos. O caso extraconjugal, o plano de vingança familiar, a obsessão crescente. A agência onde Daniel trabalhava pediu que ele tirasse uma licença indefinida. Um jeito educado de demiti-lo sem escândalo adicional. A reputação dele estava destruída. Amigos em comum de Daniel e Juliana tomaram lados. Alguns desapareceram completamente, não querendo se envolver no drama. Outros se aproximaram, oferecendo apoio a Juliana. O divórcio foi finalizado em tempo recorde, dadas as circunstâncias. Daniel não contestou nada, assinando os papéis com resignação derrotada. Juliana ficou com a cobertura, a custódia principal de Miguel e uma pensão generosa. Daniel tinha direito de visitação supervisionada, até que demonstrasse estabilidade emocional e financeira. Carlos oficialmente retirou o processo contra o testamento, assinando um documento reconhecendo a validade do mesmo e renunciando qualquer direito futuro sobre a herança de Helena. Era o preço da cooperação com a polícia e de tentar salvar algum resto de dignidade. Acabou, Juliana disse numa noite, semanas depois, quando finalmente conseguimos jantar em paz no meu apartamento. Miguel dormia no quarto de hóspedes, exausto de um dia inteiro no parque. Realmente acabou. Sim, concordei. A parte legal, pelo menos. A parte emocional vai levar mais tempo para processar. Estive pensando muito sobre mamãe ultimamente. Ela disse, mexendo no vinho. Sobre como ela lidaria com tudo isso. Com força e graça, respondi. Como você tem feito? Sabe o que é estranho? Parte de mim está quase grata pela forma como tudo aconteceu. Se você não tivesse visto aquele celular, se Mariana não tivesse usado o número da mamãe, eu poderia ter descoberto tarde demais quando Daniel tivesse dilapidado nosso patrimônio, quando Mariana tivesse conseguido o que queria. Ou você poderia nunca ter descoberto, adicionei. Poderia ter vivido anos em uma mentira. Prefiro uma verdade dolorosa a uma mentira confortável, Juliana declarou. Mamãe me ensinou isso. Você me ensinou isso. E agora vou ensinar isso ao Miguel. Como ele está lidando com tudo? Melhor do que imaginei. A psicóloga infantil tem sido maravilhosa. Ele entende que papai e mamãe não moram mais juntos,
mas que ambos o amam. Ainda não sabe os detalhes, claro. Quando for mais velho, se perguntar, vou contar a verdade de forma apropriada para a idade. E Daniel? Como está a relação entre vocês agora? Educada, distante. Ele vem buscar Miguel aos sábados para o dia deles juntos. Conversamos apenas sobre o necessário relacionado ao Miguel. Tudo muito cordial e frio. Ela pausou. Ele pediu desculpas de novo na semana passada. Uma longa carta, explicando como Mariana o manipulou, como ele estava vulnerável. Toda aquela história. Não respondi. Você não precisa perdoá-lo. Eu sei. E não sei se vou conseguir algum dia. Mas também não quero carregar raiva para sempre. Isso só me machucaria. Então estou tentando apenas deixar ir. Não perdoar, mas liberar. Seguir em frente. Fizemos um brinde silencioso, nossos copos de vinho se tocando suavemente. Através da janela, o rio se estendia iluminado, milhões de vidas acontecendo simultaneamente, cada uma com seus dramas e triunfos. Pensei em Helena, em como tudo tinha começado com seu número de telefone ressurgindo do além. Se havia algo de sobrenatural, ou apenas coincidência grotesca, nunca saberia. Mas o resultado era que a verdade tinha vindo à tona. Nossa família tinha sido ferida, mas não destruída. Tínhamos sobrevivido. Alguns meses depois, encontrei por acaso Daniel em um supermercado no Leblon. Ele estava mais magro, com mais cabelos brancos, parecendo ter envelhecido anos em poucos meses. Nos cumprimentamos com aquela cordialidade forçada de pessoas que um dia foram próximas. Como você está? Perguntei, mais por educação que interesse genuíno. Sobrevivendo, ele respondeu. Consegui um emprego novo, em uma agência menor. Estou fazendo terapia, tentando ser uma pessoa melhor pelo Miguel se nada mais. É um bom motivo, admiti. Ricardo, ele hesitou. Eu sei que você não tem motivo para acreditar em mim, mas preciso dizer. Eu realmente não sabia quem Mariana era. Não sabia sobre o plano dela com Carlos, sobre a vingança. Pensei que era só um caso. Algo que aconteceu. Isso não me desculpa, sei disso. Mas não era tão calculado da minha parte quanto parecia. Olhei para ele, esse homem que tinha sido parte da nossa família por 10 anos, que tinha dado um neto a mim, que tinha destruído minha filha. Você foi um idiota, disse finalmente. Um idiota egoísta que pensou apenas em si mesmo e acabou sendo manipulado por alguém ainda mais egoísta. Mas não acho que você seja mau. Só fraco. Daniel assentiu, aceitando o julgamento. Espero um dia poder reparar pelo menos parte do dano. Com Miguel principalmente. Seja um bom pai para ele, disse. É a única reparação que importa. Nos separamos ali. E foi a última conversa significativa que tivemos. Daniel continuou sendo uma presença periférica na vida de Miguel, um pai de fim de semana tentando compensar seus erros através de passeios ao parque e presentes. Não era o mesmo que antes, mas era o que restava. Mariana foi condenada a 2 anos de prisão por tentativa de sequestro e outros crimes relacionados, com possibilidade de cumprir parte em regime semiaberto por bom comportamento. Carlos voltou para Curitiba com o rabo entre as pernas, sua reputação em farrapos. Soube que ele vendeu a casa para pagar as dívidas dos advogados e estava morando em um apartamento alugado pequeno. Não senti pena. Juliana aos poucos reconstruiu sua vida. Voltou a sair com amigos, aceitou mais projetos de arquitetura. Até começou a namorar de novo. Um professor de história chamado Rafael que conheceu em uma exposição de arte. Nada sério ainda. Apenas testando as águas, reaprendendo a confiar. Miguel crescia saudável e feliz. Uma criança resiliente que tinha herdado a força da mãe e da avó. Às vezes eu o pegava olhando fotos antigas de Helena na estante da sala. Vovó era bonita, ele comentou uma vez. Era, concordei. E muito, muito forte. Como mamãe, ele disse com a simplicidade da infância. Exatamente como mamãe. Guardei as fotos que Márcia tinha tirado durante a investigação em uma caixa no alto do armário. Não para esquecer, mas para não precisar ver todos os dias. A evidência da traição, do plano,
de tudo que quase destruiu nossa família. Um dia talvez mostraria a Miguel quando fosse adulto. Ou talvez não. Algumas verdades podiam esperar. Ou nunca serem contadas. Helena sempre dizia que segredos eram como câncer, crescendo na escuridão. Mas ela também dizia que havia diferença entre segredos e privacidade, entre esconder a verdade e proteger os que amamos de dores desnecessárias. Eu tinha descoberto a verdade, tinha protegido minha família, tinha exposto os que tentaram nos machucar. Agora podia descansar. Agora podia deixar o passado onde pertencia, no passado, e olhar para frente. Olhar para Juliana reconstruindo sua vida com coragem. Olhar para Miguel crescendo com amor. Olhar para o futuro que quase nos foi roubado, mas que conseguimos preservar. E às vezes nas noites quietas, quando o rio dormia lá fora e eu estava sozinho com meus pensamentos, agradecia silenciosamente a Helena, por ter sido uma mulher forte que criou uma filha forte. Por algum mistério inexplicável, ter feito seu número de telefone chegar até aquele celular naquele domingo específico, expondo a verdade antes que fosse tarde demais. Coincidência ou intervenção divina, nunca saberia. Mas o resultado era o mesmo. Éramos uma família ferida, mas inteira. Quebrados, mas não destruídos. E lentamente, dia após dia, estávamos nos curando. Juntos. Como família. Como Helena teria querido. Se este relato tocou você de alguma forma, se você reconheceu nestas palavras algo da sua própria jornada ou da de alguém próximo, deixe um comentário compartilhando seus pensamentos. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para não perder outras histórias que falam sobre a complexidade da vida, sobre traições e superações, sobre as verdades dolorosas que às vezes precisam vir à luz. Até a próxima história.